Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de 12h50 até as 13h50, hoje pelo último dia nesse horário. Rádio Trianon, AM 740 aqui em São Paulo, Rádio Universal, AM 810 em Santos e pela AltV, www.altv.com.br, na AltV com reprise às 18 horas. Curta a nossa página, Facebook/Programa Gente que Fala, para participar pelo Twitter, é @Gente que Fala M, e WhatsApp, aqui em São Paulo, 974012235. Temos ainda o telefone à sua disposição, 5052-6622. Convidados para hoje, economista, professor Odilon Guedes. Prazer tê-lo aqui, Odilon. Tudo bem, Zé Golpé? Eurípides, prazer estar com você aqui. E os ouvintes aí de Gente que Fala, é muito importante para nós podermos debatermos as questões da cidade e do país. Também conosco, Eurípides Salles. Eurípides, quando eu apresentei, quando a última vez estivemos juntos, aliás, aqui mesmo no Gente que Fala, eu anunciei como conselheiro do Tribunal de Contas do município. Agora é diretor da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas. Prazer tê-lo aqui. Me explica essa diferença. Em primeiro lugar, eu quero dizer que tenho a felicidade, a honra, o prazer e me sinto na nobreza do Odilon Guedes. Eu sempre respeitei muito o uspiano como eu, porque nós que somos da USP, ainda hoje no Brasil fazemos uma diferença, não é verdade? Então eu tenho muito prazer, muita honra em estar mesmo com você nesse programa aqui. Na verdade, nasci professor. Ainda sou do tempo do normalista, professor do curso normal. Somos. Você também? Somos. Você também é do curso normal? Sou do curso normal ainda. Aí depois tive a felicidade de fazer o curso normal no Colégio Estadual da Penha e entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco sem cursinho, só com o curso normal. Entrei na Faculdade de Direito. Dali a 2 anos, eu entrei na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP sem cursinho. E passei, não sei se em último lugar ou se em segundo lugar, é que só passamos 2 no curso que eu fiz. Então, passei e fiz também filosofia na Faculdade de Filosofia da USP. Então, eu sou professor, eu me considero professor. E todos aqueles que foram ao meu gabinete, você já foi ao meu gabinete, você sabe que eu tenho uma lousa, eu converso com lousa, eu já me acostumei a conversar com lousa o tempo todo na minha vida. Então, agora eu estou como diretor da Escola de Contas, fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Na verdade, eu posso dizer para você que faço o meu hobby. É o que eu gosto de fazer, faço com o maior carinho. E a Escola de Contas hoje, ela já está muito bem conceituada, muito bem falada no Brasil. Nós tivemos agora um congresso em Sergipe, e aqui está o Leôncio, que esteve no congresso conosco, e lá ele pôde perceber. A Escola de Contas tem uma presença muito importante no cenário nacional. O Odilon que é professor, não é? Economista e professor. Isso. Você outro dia, quando participava do Gente que Fala, se referia, não é, à tua exigência como professor desse assunto, de contas públicas. Porque essa é uma questão, como eu tenho discutido muito aí, só para lembrar, eu sou economista, tá? Sou mestre em economia e meu mestrado é nessa área de finanças públicas. E quando eu fui vereador, eu percebi que a maioria dos vereadores não conheciam muito pouco de orçamento público. E aí eu constatei a importância desse tema, eu não me reelegi, aí comecei a fazer um trabalho junto do Conselho Regional de Economia, e a partir daí eu trabalho direto, eu dou aula de economia do setor público na FAAP, e dou aula no curso de pós-graduação da FAP também, que chama Gerente de Cidade. E na Oswaldo Cruz, que é outra faculdade que eu dou aula de Economia Brasileira Contemporânea. Agora, e a questão das finanças públicas, ela é fundamental para a cidadania, ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Então, é uma coisa que eu me interesso muito, tenho propagado, discutido, e é extremamente importante a escola lá do Tribunal de Contas nesse sentido de preparar os profissionais para essa área. É da sua autoria o projeto que coloca as contas pela internet, que dá isso. Que veja, visibilidade às contas públicas. Quando eu fui subprefeito, a primeira coisa que eu fiz foi colocar na sala onde a população tinha acesso
as contas da subprefeitura e de uma forma que as pessoas entendessem, porque você colocar o orçamento lá, serviço de terceiros, ninguém sabe o que é. Aí eu colocava lá contratação de empresa, por exemplo, de tapa-buraco, quanto é que era, fazia todo mês um balanço, distribuía para a população, e aí que eu deixei de ser subprefeito, assumi minha cadeira na Câmara, aí eu fiz um projeto de lei que foi aprovado, que obriga todas as subprefeituras a colocarem na sala principal os dados do orçamento e institucionalizei a execução orçamentária pela internet. Ninguém gostou. Veja, lógico que informação é poder. Quanto menos informação a população tiver, não vou dizer todos, mas grande parte dos políticos não quer prestar conta do que faz e não quer informar ninguém. Então, essas informações são centrais, como eu falei, para a cidadania, para combater a corrupção, para conhecer o que é, onde é que se gasta dinheiro no Brasil. Eurípides, você que sempre esteve atrás das contas, procurando detalhes nas contas. Eu sei que já vou ter um grande aliado, porque nós estamos lançando agora uma ideia, a maior das ideias até hoje que eu já vi nessa área, que é a seguinte: nós temos a educação sistemática e a educação assistemática. A educação sistemática é aquela que depende, que decorre, que é oriunda de um sistema. E a educação assistemática é aquela do dia a dia, da conversa, do bate-papo, da palestra, do simpósio, é aquela assistemática. E a educação sistemática, no correr dos tempos, tendo em razão as questões mesológicas, então essa educação pode mudar, e às vezes deve mudar. O que é que nós observamos? Que o que disse agora o Odilon Guedes é uma verdade, ele foi muito bondoso. Ele disse que alguns vereadores... Políticos, ele foi mais que alguns abrangente. políticos, Sim. que alguns políticos conhecem o orçamento. Eu gostaria de poder contar na mão dos meus 2 dedos, quem conhece. Tá certo. Dois eu dedos. concordo. Eu não aumentaria muito, não, até por medo, por temor, nos 2 dedos. Agora, também eu observo outras coisas que eu observo. Eu vejo televisão, eu leio jornal, eu escuto rádio, e todos dizem, o problema do Brasil é um problema de gestão, o problema do Brasil é um problema de aplicação de verba, o problema do Brasil, e assim por diante. É isso que eu ouço toda hora. Muito bem. Aí, eu, então, disse para os meus colegas, e aqui, como eu tenho 2 colegas que trabalham comigo, eu sempre disse o seguinte: a escola de contas é o Senai da administração pública. É o Senai da administração pública. Por que o Senai? Porque o Senai tem cursos técnicos na área de cada indústria. Cursos técnicos. E essa é a educação sistemática que falta. Nós temos o Senai, temos o Senac, sempre boas escolas, você não vê falar mal dessas escolas, sempre boas escolas, e cada dia elas melhoram muito mais ainda. E agora, nós na Escola de Contas estamos sugerindo, e eu já conversei com o governador Albano Franco, já conversei e ele, na hora, admitiu como correta a ideia de nós criarmos o SEBRASP, Serviço Brasileiro de Aprendizagem no Setor Público. Serviço Brasileiro de Aprendizagem no Setor Público, com o cunho do Senai, uma escola profissionalizante, para nós profissionalizarmos o servidor público. Então, o SEBRASP. E nós poderíamos deixar esse SEBRASP aos cuidados do CFC, e aqui eu tenho um grande contador, que é o Conselho Federal de Contabilidade, através dos Conselhos Regionais de Contabilidade por todo o Brasil, cuidando do SEBRASP, como também nós poderíamos deixar no próprio CNI, na Confederação Nacional da Indústria, que já tem o Senai, ou como nós também poderíamos deixar junto aos engenheiros, em alguma instituição. E nós teríamos, então, o aprendizado no Brasil todo. Porque quando o Odilon Guedes se refere ao conhecimento dele em São Paulo, ele leva em conta, eu tenho certeza disso, de que nós estamos na cultura, nós estamos na área da cultura, na área do conhecimento. Mas o maior conhecimento do Brasil está aqui. Agora pega as pontas do Brasil. Isso interessa aos políticos, uma escola como essa que você propõe? Tem que interessar por uma razão muito simples.
Muito simples. O Brasil é um país continental. Continental. Quando nós falamos aqui que, às vezes, um servidor não sabe... Controle interno, por exemplo. Controle interno, por exemplo, não existe no Brasil controle interno. O que é o controle interno? É o controle que você faz na atividade dos seus servidores, dos seus colaboradores, para você produzir o melhor com o menor custo. O melhor com o menor custo. Deve ser o dever da administração pública. Lógico. E se nós fizermos um trabalho, Zancopé, com a imprensa, começando com o Odilon Guedes, começando com a nossa Escola de Contas, começando com as escolas de contas do Brasil, vai chegar um momento em que nós teremos essa lei criando mais um S aprovada com toda a segurança no Congresso Nacional e teremos essa realidade. Viu, Zancopé, eu acho que concordo com o que o Eurípides colocou, mas eu ampliaria mais, viu, Eurípides? O problema é que a questão da cidadania é fundamental para a sociedade brasileira, para qualquer sociedade. E a população, principalmente as suas lideranças, precisa conhecer o processo orçamentário e controlar as contas públicas. Além dos funcionários públicos e dos políticos conhecerem o processo orçamentário, eu tenho defendido, por exemplo, que as centrais sindicais deveriam destacar uma diretoria para acompanhar a execução orçamentária das cidades, do Estado e do governo federal, para saber onde é que está sendo aplicado o dinheiro público. E também controlar o orçamento delas, né? Não tem dúvida, lógico, começa pela casa. Por exemplo, mais difícil, viu? Outra coisa é não só as centrais sindicais, como, por exemplo, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, porque todo mundo paga tributos. Os donos de empresas industriais, comerciais, de serviços, as centrais sindicais, porque, veja, a hora que a população começar a perceber que é ela que sustenta todo o aparato público, que qualquer obra é feita com dinheiro do povo, o salário dos vereadores, deputados, prefeitos é pago com o nosso dinheiro. E aí eu gosto de brincar. O sujeito paga o salário do vereador e ainda acha que tem que pedir favor para o vereador. O vereador é um representante. Então, à medida que esse debate vai se espraiando para a sociedade, e aí a importância da escola do Tribunal de Contas, e que até eu estava pensando, não sei se seria possível a escola ampliar um turno para pessoas fora dos funcionalismo. Por exemplo, para líderes sindicais ou empresariais, para aprender essa questão que eu acho que é muito importante. Então, vou dar uma informação para você. Isso nasceu com a escola. E ela não é restrita a nós temos servidor, nós temos a sociedade civil lá. Nós temos a sociedade civil lá. Nós temos agora, por exemplo, aqui, nós temos agora um curso lá sobre alimentação escolar. Nós temos um curso lá sobre as creches conveniadas, que são creches privadas que trabalham, creches conveniadas. Então, as creches conveniadas vão lá e nós ensinamos para os funcionários das creches qual que é a atitude que eles têm que ter com o produto que chega lá, porque elas reclamam que o limão, você não consegue espremer o limão, não sai suco do limão. Ora, mas existe um contrato, esse contrato foi feito, houve uma licitação, houve um tipo de controle. Quer dizer, então, tudo isso a Escola de Contas está passando agora. Você percebe? Nós estamos com a sociedade civil e gostaríamos até de fazer uma visita para a sua área de atuação. Gostaríamos de receber visita aqui e de fazermos uma grande troca, porque nós temos tido o CREA. Acabou de dar lá um curso, acabou não, está dando ainda, um curso sobre o livro de ordem. O que é o livro de ordem? É o livro onde se registram todas as questões da obra que está sendo executada. Na hora em que ele registra todas as questões da obra que está sendo executada, não há aditamento acima daquilo que for necessário. Não há aditamento acima daquilo que for necessário. Agora, se não houver livro de ordem, o aditamento fica na cabeça de um interessado e ele vem sempre um aditamento superior ao necessário. Porque no Brasil o grande segredo das obras é o aditamento. É só para lembrar. Se faz
É o livro pensando... de ordem. Então, você vê, o livro de ordem é o CREA que está fazendo conosco. E o CREA não é funcionário público. Eu acho que é só para esclarecer, o aditamento é a possibilidade legal de você aumentar o pagamento até em 25% do valor da licitação. E aí o pessoal vai nos 25%. Aí o pessoal, em vez de ir nos 2% que são necessários, nos 3% que são necessários, vamos no 25%. Já vai direto no 25. É mais fácil, é uma conta Então, por exemplo, mais uma obra fácil. de 10 milhões, ela pode ser aumentada para 12 milhões e meio, aí, lá, logicamente, tem que ter toda uma Faz o aditamento análise. sobre os 12 Agora, milhões e meio. agora E vai. a cada questão que a gente discute, eu pergunto, o SEBRASP se faz ou não se não faz tem dúvida, necessário? lógico. Mas, Eurípides, tem aqui a disciplina sobre direito contábil. Esse é outro assunto, nada a ver com a escola de contas Que é que o está SEBRASP me deixa meio... O SEBRASP me deixa meio... Eu adoro essa ideia do SEBRASP vai resolver o problema, é por isso que eu fico até que me perco de vez em quando. É o seguinte, existe a Lei 4.320, como existe a Lei das Sociedades Anônimas. A Lei 4.320, ela regulamenta a contabilidade pública. Ela faz a contabilidade pública todinha, a 4.320, mais a lei de licitações. Toda a contabilidade. Todas as normas que estão incertas, com S, não é incerta com C, todas as obras que estão incertas, todas as normas incertas no estudo da 4.320, no Poder Público e na SA, são normas que dizem respeito à contabilidade. E, por incrível que pareça, até hoje, nós não temos uma cadeira de Direito Contábil na faculdade. Eu fiz a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, lecionei em várias faculdades e não me chegou ao conhecimento de que alguém tivesse pensado numa cadeira chamada Direito Contábil, que se dedicasse a falar da contabilidade. E hoje a contabilidade está muito em voga, porque quando se fala em transparência, se fala em contabilidade. Contabilidade é sinônimo de transparência. O contador, eu me recordo muito bem do advogado que fazia, naquele tempo lá, concordata e falência, que às vezes me reclamava, olha, eu requeri uma concordata. E aí fui falar com o contador da empresa, né, porque eu tenho que apresentar o relatório contábil. E ele me disse o seguinte, assim, olha, está tudo registrado. O senhor pode ficar sossegado que está tudo registrado. Quer dizer, então, o contador o contador, ele são duas visões. A do registro, contador registra tudo. Ele detém as informações. Está lá, está tudo lá. Está tudo registrado. Então, o contador é transparência absoluta, absoluta. E hoje... Essa transparência mudou o conceito do curso de contabilidade, porque eu também sou contador, por isso que eu estou falando. Mudou o nosso curso de contabilidade, hoje ele se tornou também um curso gerencial. Por quê? Porque essas normas contábeis, porque essa contabilidade que nós retratamos, que nós colocamos a público, elas servem para a tomada de decisão da empresa. A empresa vai tomar decisão de acordo com a sua contabilidade. No poder público, o prefeito sequer, o prefeito, o governador, o presidente da República, sequer pode falar em desapropriar uma área se não tiver condições financeiras para poder custear a área. Agora, essas condições financeiras, ele vai ter essa visão advinda da contabilidade, da contabilidade que vem. Mas, viu, Zé Nobel, também queria acrescentar, eu sou diretor do Sindicato dos Economistas atualmente, e fui do Conselho Regional de Economia. E a questão do orçamento público, a contabilidade é fundamental. Agora, também os economistas têm um papel fundamental, porque o processo orçamentário ele envolve toda uma questão de planejamento, que nós, economistas, somos formados desse ponto de vista. Porque o processo orçamentário ele começa com o plano plurianual, que é um plano de 4 anos de investimento, que você registra todas as despesas de capital, quer dizer, todas as construções, e toda a compra de material permanente, durante 4 anos tem que estar projetado o que vai ser feito nos governos estaduais, municipais e governo federal. E aí você tem a lei de diretriz orçamentária, que ela
se liga ao plano plurianual para definir as prioridades para a lei do orçamento, e depois tem a lei do orçamento, que é uma previsão de receita e uma autorização de despesas. Então você tem uma ligação tanto da área do planejamento e da execução orçamentária, que envolve economistas e contadores. Exatamente. Então isso é uma questão extremamente importante. E mais uma, que eu tenho feito uma discussão permanente, que as pessoas, no geral, só discutem a despesa, nós precisamos discutir a receita. Porque, como eu tenho falado, no Brasil, o Brasil é um dos países mais injustos do ponto de vista de cobrança de tributos. Quem paga mais tributos no Brasil, mais impostos, é a população de baixa renda. Porque cerca de 50% da carga tributária é indireta. Ela pega ricos e pobres do mesmo jeito. Você comprou um sapato de R$100, se 30% do sapato for de tributos, R$30, se o sujeito comprou esse sapato de R$100 e ganhar um salário mínimo, ele paga 30% de tributos. Se ele ganhar 10 mil, ele paga os mesmos R$30. Então, nós precisamos fazer um debate. Inclusive, nós vamos começar a fazer um estudo no Sindicato dos Economistas para debater a questão tributária no país, que a gente precisa aumentar a carga direta sobre o imposto de renda, por exemplo. No Brasil, a alíquota máxima é 27,5%. No Chile, no México e na Argentina, que são países similares ao Brasil, chega a 45%. Precisamos discutir isso, imposto sobre herança, imposto sobre a propriedade. Só para dar um exemplo, Zancopé, o ITR, Imposto Territorial Rural, do Brasil inteiro, durante o ano inteiro, é menor do que 2 meses de arrecadação do IPTU da cidade de São Paulo. Traduzindo, o agronegócio e os grandes fazendeiros não pagam tributo sobre a terra. Quer dizer, então isso a sociedade ignora solenemente. Então, quando você pega o orçamento, você começa a descortinar isso tudo. Você começa a perceber da onde vêm as receitas e onde elas são empregadas. É um tema decisivo para a cidadania no país. Odilon, agora eu quero entender. Você citou Argentina, Chile, não é? E México. E México como parâmetros para... Em relação ao imposto de renda. Aqui é 27, lá chega a 40. Até 40 a 45. Faixas, né? Sim, sim, não, mas eu quero saber. Os 27 já me assustam. Não, mas veja, viu? Zancopé, ficou mais assustado ainda. Viu? Nós precisamos relativizar tudo. Se você aumentar para cima a carga tributária, é para pegar os maiores salários. Aí você tem condições de diminuir o imposto de renda aonde ele pega hoje. Por exemplo, quem ganha R$6 mil paga 27,5%. E quem ganha 100 mil por mês paga 27,5% também. Isso é uma grande injustiça. Você pode abaixar de quem ganha 6 mil para 20% e colocar alíquotas maiores para quem ganha mais, que, aliás, eu sempre faço questão de ressaltar, isso não é nenhum radicalismo, porque na Europa chega a 50% a 55%. São coisas que é o óbvio, quem ganha mais tem que pagar mais. Quem tem mais dinheiro tem que pagar mais. Aqui no Brasil é tudo ao contrário. Aqui quem paga mais sempre é a população de baixa renda. É quem não escapa da tributação na fonte. Olha, só para dar um exemplo. Imposto sobre herança. Perguntaram para os candidatos. Na Inglaterra, ele chega a 40%. Aqui no Brasil, a Constituição Federal, o artigo 155, determina que são os estados que devem definir. Aí o estado de São Paulo definiu 4%. Tudo bem? Aí, uma resolução do Senado, se eu não estou equivocado, a resolução número 9, ela extrapola a Constituição, porque ela coloca um teto de 8%. Veja, a Constituição estadual fala que é para os estados definirem. E aí uma resolução do Senado coloca um teto. O Senado não tem que ser... O Senado não é superior à Constituição. Veja, e aí eu estava vendo um dos candidatos, quando perguntaram isso, eu queria ver o debate na televisão, só para colocar, e aí eu não vou entrar, logicamente, em nenhum nome de candidato. Eu quero ver o debate da reforma tributária no Brasil, da desindustrialização do Brasil, qual é o projeto de distribuição de renda do país. Ninguém fala nisso, fica essa baixaria dessa discussão, um acusando o outro. Quer dizer, o Brasil precisa crescer do ponto de vista de quem é candidato a presidente da República. Raros candidatos falam nas questões centrais do país. Veja, o Brasil está sofrendo um processo de desindustrialização gravíssimo por causa da política cambial. Ninguém fala nada. Quer dizer, essas são as questões que interessam. Eu quero decidir em quem eu vou votar em cima de um programa, não porque é mais simpático ou menos. Você veja que ele está levantando uma questão muito interessante. Muito interessante. A empresa, o poder público, né, vive de um orçamento. Esse orçamento é a previsão que ele vai ter para cumprir
com visão de longo prazo e com metas definidas. A meta é a visão de curto prazo. Então, estão com metas definidas. Um grande mal, e aqui eu não quero falar de política, mas eu quero dizer um grande mal que nós temos no Brasil hoje é o seguinte, porque quando eu assumi a presidência do Tribunal de Contas do município de São Paulo, eu tinha 1 ano de presidência. 1 ano. Nesse 1 ano, eu estabeleci como meta a ser atingida, a colocar o Tribunal de Contas no rol das empresas certificadas com ISO 9000. Que nós tivéssemos a certificação de ISO 9000. Em 1 ano. Então, fizemos o trabalho, em 8 meses nós estávamos certificados com ISO 9000 e nós tínhamos já introduzido no Tribunal de Contas, o TQM, Total Quality Management, é o estilo japonês. Nós já tínhamos colocado. Então, o tribunal caminhou muito bem. Hoje, eu não quero falar de política, mas só quero lembrar uma coisa interessante. Cada governante que entra, ele estabelece a meta dele para os próximos 4 anos. Qual que é a meta dele? A reeleição. É isso. Temos que acabar com a reeleição. Sem nem dúvida. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. A gente está aqui hoje na Vila Madalena para a gravação do primeiro comercial de Multigripe. Ação! Tá uma correria grande, são muitas tomadas, muitos lugares diferentes. São mais de 140 pessoas envolvidas nessa filmagem. A gente tem 15 locações, 4 deslocamentos, 5 picapes, um caminhão de gerador, um caminhão de objeto, 28 vans, 60 figurantes. Essa campanha ela vem para comunicar o grande diferencial de Multigripe, que é o conceito de multissintomas. Então, além dos sintomas físicos da gripe, Multigripe também ajuda você a não perder uma oportunidade, um programa legal e continuar a sua vida normalmente. E vem celebrar a atitude dessa pessoa, né, que assume aí essa postura positiva de mesmo com gripe, tomar um Multigripe e curtir o dia. A agência é responsável pela campanha NBS. Então a gente teve mais de 15 caminhos, foi eliminando até chegar a 3, e aí esse aí se destacou, porque acho que é o mais otimista, é o mais pra cima, é o mais positivo. O briefing que a gente passou foi um grande desafio, né? Multigripe é uma marca que já vende bastante como produto, mas não tem aquela pedida por parte do consumidor, e a gente quer transformar esse produto numa marca que seja relevante e diferente do que tem hoje dentro do mercado. A gente queria falar com essa mulher, que é a mulher que leva o produto para a farmacinha de casa, que é a decisora de compra no ponto de venda. É uma mulher que sabe exatamente o que ela quer e que não vai deixar uma gripe derrubar ela. Atenção! Quem fez o filme foi a Zero. Vem! Tem bastante trabalho de pós, tem fogos, tem papel picado. Mas eu acho que a parte mais trabalhosa do filme é o som. Ele tem que estar presente, cheio, porque é uma celebração, mas também ele tem que ter o som pontual, né, de cada um que está na cena. A senhora de vermelho, sua vez. Prédio de 30 andares, olha a Ana aí. Vamos todos celebrar quem não se deixou abater pela indisposição. O mais bacana dessa campanha é ela ter um tom super positivo, das pessoas estarem comemorando junto com a Ana, o fato dela não se deixar abater pela gripe e curtir a vida. Essa forma de vender esse conceito e o que a marca quer mostrar para o consumidor foi perfeita e foi super bem avaliada em pesquisa. A gente está com um grande filme na mão, uma super produção, tenho certeza que esse filme vai dar o que falar.
Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. E nosso contato agora, posso estabelecer o contato com Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFIPESP. Zilka, boa tarde. Falar sobre a AFIPESP. Ok, Zilka? Você está conosco no Gente que Fala. Zilka? Alô? Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFIPESP. Vamos falar sobre homenagem da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Pode ser, Zilka? Podemos, vamos lá, vamos falar sobre o show da Cláudia Leite. É a segunda festa do ano que a AFIPESP realiza para os servidores associados, é isso? Isso, são 2 grandes festas que preparamos especialmente para os servidores públicos. E essa é mais do que especial, porque é em comemoração ao Dia do Servidor Público. Tudo já está organizado para ser perfeito como sempre. E nós poderemos ter convidados? Para este evento não, Zancopé, porque é exclusivo para associados e dependentes, mas como todos os ingressos já foram vendidos, acredito que eles estejam muito bem informados quanto a isso. Porém, reforçar nunca é demais. É importante a atenção com os menores, porque a idade mínima exigida para a entrada é de 12 anos completo. Se você diz que todos os ingressos já estão vendidos, se eu chegar lá, ainda consigo na hora? Infelizmente não. Para todos aqueles que estão com participação 100% garantida, eu quero dizer que a energia de cada um fará o sucesso do nosso evento ainda maior. Espero encontrar todos no Espaço das Américas no dia 17 de outubro, às 19 horas, para juntos brindarmos em homenagem ao Dia do Servidor Público. E outra homenagem que a FEPESP está fazendo para os seus associados acontecerá em todas as nossas 15 unidades de lazer durante o mês de outubro. Quem estiver por lá receberá tratamento diferenciado com uma programação especial. E para mais informações é só acessar o nosso site www.afepesp.org.br ou ligar no 0800 771 7144. Agradeço a Zilka Fialho, que é supervisora de marketing da AFIPESP, participando do nosso Gente que Fala. Grato, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 aqui em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 18 horas. Temos também a nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, Twitter, @Gente que Fala AM, WhatsApp é o 11 aqui em São Paulo, 974012235. Esse 9 derruba a gente, viu? E o telefone à sua disposição, 5052-6622, né? Porque o WhatsApp é 974012235. Célia Braga em Santana. Célia Braga em Santana acompanha sempre o Gente que Fala. Aliás, amanhã a gente retorna ao horário normal, viu, Célia? A Célia que nos acompanha em Santana. Ela é fã do Marcos Calazans. E com esse horário eleitoral, ela descobriu que a gente está aqui, né, apresentando o programa. Amanhã retornamos ao horário habitual de 12 horas, Célia. Você, por favor, hein? Não vá esperar o Calazans chegar. Começa com a gente, pode começar com o Lucas Neto antes, né? No seu programa da terceira idade, a melhor idade, depois Gente que Fala e o Marcos Calazans. Acompanhe o Gente que Fala, Célia. Muito grato pela tua gentileza, tua atenção sempre. Conosco hoje o economista, professor Odilon Guedes, e o diretor, presidente da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município, Eurípides Salles. Eurípides Odilon tem um assunto aqui que eu gostaria de abordar com vocês. Em entrevista publicada pelo jornal Destaque, o prefeito Fernando Haddad disse que o maior legado de sua prefeitura não serão as faixas para ônibus e bicicletas, mas sim o plano diretor estratégico. Daqui 50 anos perguntarão dessa gestão e falarão que o plano aprovado em 2014 foi o maior plano diretor da história de São Paulo, afirmou o prefeito Fernando Haddad. Seria isso mesmo, Eurípides? Daqui 50 anos, Odilon Guedes? 50 anos. Veja, o plano diretor ele é fundamental. Inclusive, ele é estabelecido pela lei do Estatuto das Cidades. Se eu não estou equivocado.
o artigo 40, 41 define dessa lei como é que deve ser elaborado o plano diretor. E veja, Eurípides, no Estatuto das Cidades é colocado claramente que o processo orçamentário, o plano plurianual, a LDO e a lei do orçamento tem que estar vinculado ao plano diretor. Viu, Zancopé e ouvintes? O plano diretor é um plano de 10 anos, que você define, nesses próximos 10 anos, como é que vai ser a mobilidade na cidade. Então, você vai investir em ciclovias, metrô, corredores de ônibus, trens. Então, você projeta isso. O uso e ocupação dos solos, você vai incentivar prédios em volta das avenidas, que esse plano ele define isso, para se a verticalização da cidade em torno dos grandes eixos, para você facilitar o transporte. E também do ponto de vista de acabar, por exemplo, com a falta de creches na cidade. Isso tudo é definido no plano diretor. E o plano plurianual, como eu falei, ele é um plano de 4 anos, baseado no que, por exemplo, o plano diretor define que você vai fazer um trabalho nos próximos anos para construir creches ou contratar creches conveniadas. Então, no plano plurianual, você tem que colocar os recursos de 4 anos para atender esse objetivo do plano diretor. Então, é uma coisa muito bem explicitada e, no meu modo de ver, bem correta, essa ligação do plano diretor com o plano plurianual. Então, o plano diretor, segundo o Haddad, vamos ver, né, se vai... Do ponto de vista didático, né? E assim até a gente entende mais fácil, mas é exatamente como ele falou, nós temos a visão de futuro. Isso. Temos a visão de futuro de 10 anos. Temos uma visão de futuro de 4 anos. Porque os objetivos eles são deduzidos por tempo. Quando eu lecionei, eu fazia o plano anual da minha matéria. Isso. Da minha matéria. Depois eu fazia o plano semestral. Ao mesmo tempo, fazia plano anual, o que eu pretendia dar de aula no semestre. Depois eu fazia o plano mensal e fazia o plano diário. É mais ou menos isso que acontece. Na verdade, quer dizer, não se está inventando a roda. Você faz um plano de 10 anos. Um plano de 10 anos. Depois você faz um plano plurianual. Aí depois você faz a lei de diretrizes orçamentárias, LDO. LDO, e você faz a lei orçamentária. A lei orçamentária. Então, é isso daí. O que acontece hoje, tendo em vista as redes sociais, tendo em vista a tecnologia da informação, que deu... Porque essa mudança de século foi a virada de século mais espetacular da história da humanidade. Nós tivemos virada de século XIX para o século XX. Todos nós nos lembramos, foi a Ford que veio começando a fazer um pouco de automóvel, mas não havia tanta mudança. Agora, do século XX para o século XXI, nós tivemos uma mudança espetacular, que justamente é a tecnologia da informação que vai mudar tudo. Esta visão de 10 anos, ela vai sofrer um impacto muito grande, essa visão de 10 anos. Porque uma coisa era uma visão de 10 anos na década de 1910 para 1920. Outra coisa é uma visão de 10 anos da década de 2010 para 2000. É diferente essa visão de 10 anos. Entendeu? Quer dizer, então, está perfeita a colocação do Odilon e o que nós só temos que atentar é para isso, para esta visão. O Brasil é um país pobre. Essa que é a grande verdade. Então, nós ficamos fazendo as faixas na via pública e nós não temos outros elementos para o trânsito fluir com mais facilidade. Há uma produção muito grande de veículos, há um investimento muito alto no Brasil inteiro nas rodovias e veículos e há um investimento muito baixo na área da linha de trem, das ferrovias. Deixa eu aproveitar que é um assunto de momento, aliás, ele tem sido repetidas vezes colocado na mesa no Gente que Fala. Você se refere a vias, né? A ruas, avenidas. E aqui em São Paulo a discussão é para se demolir o Minhocão. Qual é a tua análise sobre isso? Também vale para o Odilon, né? Minhocão hoje tirar o Minhocão do centro da cidade. Aquilo é uma obra que, nossa, causa problemas
ambientais de toda espécie a quem mora por ali e tudo mais. A discussão é ou derruba o minhocão ou faz-se outra utilização para o minhocão, destina-se a outra coisa, que seria um bulevar, alguma coisa assim. Já parou para pensar nisso? Não, eu não parei para pensar, mas eu tenho eu tenho um dado que me parece importante, mas agora é um dado, não é científico, é um dado, é uma observação minha, pessoal. Uma análise pessoal. Uma análise pessoal, não é um dado científico. Eu estou vendo a obra que foi iniciada na Vila Prudente do monotrilho. E eu percebo que a obra do monotrilho não vai prejudicar o entorno. O entorno está preservado. Vai uma obra que vai ficar uma obra muito bonita. Aquela obra vai ficar uma obra muito bonita, o monotrilho da Vila Prudente, que vai até a cidade de Tiradentes. Basta você passar por lá e você percebe, você sente que não vai deteriorar o entorno. O entorno vai ficar inabalado. Agora, você viu aqui, quando foi feita na Avenida Santo Amaro, aqui pertinho, na Avenida Santo Amaro, quando foi feito a passagem, o corredor de ônibus, acabou com a Avenida Santo Amaro. Acabou com o comércio da Avenida Santo Amaro. A Avenida Santo Amaro ficou totalmente deteriorada com esse corredor de ônibus. Então, o que existe, e aí o técnico que pode falar, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não teria condição de dizer a respeito. O que deve existir no Brasil e em São Paulo, nas grandes cidades principalmente, é uma preocupação para você não degradar o meio ambiente com a obra que você coloca. Então, é por isso que o mundo inteiro tem são os metrôs, não é isso mesmo? A área metroviária. Quando você vai para Hong Kong, eles têm cada obra linda em Hong Kong. Aquilo não deteriora nada, não estraga nada, não atrapalha nada, entendeu? Então, esse que é o problema. Agora, eu volto a repetir que, lamentavelmente, o Brasil ainda é um país pobre. O Brasil não é um país rico ainda. Não é um país que tenha... nós estamos fazendo um metrô agora, quando a maior parte dos países eles já fizeram metrô há muito tempo atrás. Apesar de que, veja, primeiro, Eurípides, eu peço licença para discordar, o Brasil não é um país pobre, é um país relativamente rico, a gente precisa relativizar. O problema do metrô é que os governos são incompetentes e não estão a fim de resolver esse problema do ponto de vista da mobilidade urbana. A cidade do México, o México é um país que tem um PIB muito menor do que o Brasil. Tá? O Brasil é mais desenvolvido que o México. Começou a fazer o metrô junto com o Brasil em 1968, hoje eles têm 150 a 200 quilômetros de metrô. Aqui em São Paulo tem 75. Tá? Aí você tem, lógico, a Argentina começou a fazer o metrô em 1915, que são países diferentes. 1915. Londres, em 1860, começou o metrô lá. O problema é que esse país é um atraso muito grande. Tem dinheiro, mas é um atraso. O Eurípides colocou, o Brasil tinha que investir em ferrovia e hidrovia porque é muito mais barato, mas você tem o lobby das multinacionais, e não vamos deixar de ser ingênuo, que acabaram desativando as ferrovias e implantando só rodovias para vender caminhão. Porque quem vende caminhão é a Volkswagen, é a Scania, a Vabs, são as montadoras de carro que vão levar os seus lucros para o exterior. Então, e não é que eu seja contra a multinacional, mas o problema é que no país você tem um predomínio muito grande desses grandes capitais que acabam influenciando a política do país e a estrutura do país. Deixa eu aproveitar aqui um instante. Mauro Cardoso das Perdizes. Odilon, quem faz mais análise errada e previsão furada? É jornalista esportivo ou economista? Acho que os dois, viu? Jussara da Moca, Eurípides, cada vez mais os arrastões estão se tornando atrações na vida noturna de São Paulo. Ontem, no Morumbi, um arrastão numa quadra de futebol society no entorno do Palácio do Governo. Arrastões em São Paulo. O assunto é da Jussara da Moca. Eurípides. Jussara, agradeça a Deus por morar na Moca e não no Morumbi. Cícero Duarte de Itapevi. Odilon, esses incêndios nas favelas, questão de falta de autoridade do Estado, construir favela deveria ser proibido. O Brasil está uma baiuca, diz o Cícero Duarte. Veja, o país, você tem... O Brasil, só para dar uma informação que saiu recentemente na Folha de São Paulo, o 1%, Zancopé, da população de São Paulo, o 1% mais rico da população de São Paulo detém 20% da renda da cidade.
E os 50% mais pobres detêm 10. Seria traduzindo simplesmente, se tiver 100 pessoas em São Paulo e 100 pães, uma comeria 20 e 10 teriam que dividir, e 50 pessoas teriam que dividir 10 pães. Então é o seguinte, você tem baixos salários, uma especulação imobiliária enorme, a população acaba invadindo, não é que eu estou justificando, mas o sujeito tem que sobreviver, ele vai morar em qualquer lugar. Então você tem criação de favelas, isso é falta, e eu concordo, é falta do poder público estar presente. Planejar, como é que você resolve o problema da habitação? Tá? Você combater a corrupção para o dinheiro público não sair pelo ralo e ser empregado em habitação, em mobilidade urbana. Então o problema é esse, você tem uma presença do Estado muito fraca. Cícero, o Brasil acabou com as favelas, agora só existe comunidade. Não tem mais favela. Tá. O Jaime do Jardim Bom Filhole. Essa pergunta você já fez para o Odilon outro dia, hein, Jaime? Que deu errado no socialismo do século XX. Já respondeu outro dia, não foi? Deu errado simplesmente o seguinte, o socialismo, no meu modo de ver, e eu sou um socialista democrático, é sinônimo de liberdade e democracia. A União Soviética, o início da Revolução Soviética teve um avanço grande, aí o Stalin assumiu o poder, fuzilou o Comitê Central inteiro, implantou uma ditadura violentíssima, acabou com o projeto. Tá certo? E, logicamente, o que eu já falei aqui, eu quero discutir uma nova sociedade. Eu acho que nós vamos discutir, porque a sociedade atual ela está doente. É o mínimo que a gente pode dizer dela. E Lúcio do Paraíso, eu não entendi Zancopé, esses nomes são muito complicados. Deveriam ser todos traduzidos para o português. Não sei quais nomes você se refere. Plurianual, será que é isso? Pode ser. Pode ser. Lei de diretrizes orçamentárias. Tem que colocar na mesma lei que está determinando a tradução da obra do Machado de Assis. Eu coloquei, viu, que eu acho que é importante, é um esforço que eu faço. Por exemplo, eu dou aula de orçamento público. Então você abre o orçamento, para quem não conhece, vê tanto número na frente que o sujeito desiste. Agora, aquilo lá tem uma lógica que didaticamente, e o Eurípides conhece muito bem isso, você consegue explicar tudo e a pessoa entende. Tá certo? Então é isso, você tem que traduzir de uma forma didática que qualquer pessoa possa conhecer o processo orçamentário, o que é receita corrente, receita de capital, despesa corrente de capital, dá para entender perfeitamente tudo. Eurípides Salles, como diretor da Escola Superior de Gestão e Contas Públicas do Tribunal de Contas do município, qual é não sei se seria interferência ou interferência não é, mas o aperfeiçoamento, a influência das contas públicas na GCM, Guarda Civil Metropolitana? Olha, a Guarda Civil Metropolitana... Não é interferência. Não é interferência, não. Eu estou fazendo... A Guarda Civil Metropolitana seria a contribuição da Escola de Contas. Agora eu acho que formalizei a pergunta. Não. A Guarda Civil está de parabéns. Está de parabéns a Guarda Civil Metropolitana. Por quê? Porque num contato mantido com a Bárbara, que é a assessora que eu disse no início, que está aqui presente e que trabalha muito bem na área de gestão da Escola de Contas, inclusive, ela manteve um contato com a direção da Guarda Civil Metropolitana. E nós fizemos... Quantos cursos eles fizeram lá, Bárbara? São 20 cursos. A Escola de Contas então está passando para eles 20 cursos. Cursos na área do atendimento, curso na área do relacionamento, curso na área... em vários setores. Então, a Guarda Civil Metropolitana tem um contato muito grande, muito importante com a... E eu não posso falar muito da Guarda Civil. Eu vou deixar para outros falarem, sabe por quê ou não? Eu vou contar por quê. Porque eu fui chamado uma vez, eu vou falar isso aqui, fui chamado uma vez pelo prefeito Jânio Quadros, e ele disse assim: preciso que você seja meu secretário da Defesa Social para você colocar a Guarda Civil na rua. Ela está na rua. Pois é. Isso foi em 1986. Então, eu sou um dos fundadores da Guarda Civil Metropolitana. Com muito prazer, com muito carinho. Para mim, isso é muito importante. Eu ajudei muito. Mas o que é importante em tudo isso, e não foi por isso, não, porque eles, quando procuraram a Bárbara, nós não falamos disso, né, Bárbara? Isso não foi conversado. Então,
Na verdade, a Guarda Civil Metropolitana está usando os cursos do Tribunal de Contas, da Escola de Contas. Nós temos 20, e são grupos. Por quê? Nós estamos fazendo um verdadeiro curso in company. Daí, viu, Odilon, uma coisa muito importante para nós. Nós fazemos para a Guarda Civil Metropolitana um verdadeiro curso in company, de acordo com as necessidades do nosso cliente, que no caso é a Guarda Civil Metropolitana. Isso vale para toda a prefeitura. Nós estamos fazendo um curso in company para as creches conveniadas, fazemos o curso in company. Nós estamos fazendo um curso in company para tapa-buraco, já estamos conversando em tapa-buraco, questões de tapa-buraco. Estamos agora, a Escola de Contas está se transformando mesmo num especialista em cursos in company para ajudar a cidade a resolver os problemas dela. Mas a Escola de Contas tem custos para o contribuinte? Não, tudo de graça. Não, tudo de graça. A nossa escola, nós temos a grande felicidade, vem o CREA, faz um curso, traz os professores, os melhores dos melhores engenheiros, e agora nós estamos com o sindicato, vem a própria FIP e nos ajuda da melhor forma possível, nós não podemos nos queixar. Quer dizer, então, todos que vêm, nós damos os cursos, são gratuitos, ninguém paga nada, agora, a nossa fixação está sendo no SEBRASP. Nós gostaríamos que se criasse logo o SEBRASP. Já conversei com o Albano Franco, ele entendeu logo a importância do SEBRASP, para nós resolvermos de uma vez por todas os problemas administrativos, principalmente de controle interno da administração pública brasileira. O Marcelo está de volta aqui, Odilon, e ele diz: meia dúzia de economistas falando o economês dita a economia do país. Veja, até é interessante retomar o assunto. Economistas, como qualquer outra profissão, tem os economistas que procuram esclarecer a opinião pública, dar informações didáticas, mostrar que é possível superar os problemas que nós temos, e tem outros que falam um linguajar muito difícil de entender e que acabam defendendo o mercado financeiro, mostrando que não tem outra saída para combater a inflação, por exemplo, a não ser aumentar a taxa de juros, que o câmbio tem que ser flutuante. Logicamente, aqui eu estou colocando rapidamente, mas dá para explicar didaticamente o que é câmbio flutuante, por que a taxa de juros interfere no valor do real em relação ao dólar. Agora, nós precisamos, eu faço um esforço muito grande para esclarecer as lideranças. Eu já falei aqui, eu tenho ido na periferia fazer palestras e em sindicatos para esclarecer essas lideranças do ponto de vista que dá para entender o Brasil e dá para superar a crise do Brasil, defendendo principalmente o direito dos trabalhadores, da população de baixa renda. Eurípides Salles, Rubens, da Cachoeirinha. Quem fiscaliza os tribunais de contas? Nós temos, pela Constituição Federal, 2 tipos de controles. Nós temos o controle externo e temos o controle interno. E a Constituição Federal diz o seguinte: o controle externo fica a cargo do Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. O controle externo fica a cargo do Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. E o controle interno de cada poder tem que ter seu controle interno. O Poder Executivo tem que ter seu controle interno, o Poder Legislativo tem que ter seu controle interno e o Poder Judiciário tem que ter seu controle interno. Então, como é que isso se opera? Como é que isso vamos traduzir isso para ficar fácil o entendimento. O Tribunal de Contas, com o auxílio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão técnico que auxilia o poder político, que é o poder legislativo, no controle das contas públicas. Então, o Executivo manda o orçamento até o mês de março, manda o orçamento para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas coloca os técnicos fazendo as análises do orçamento, a análise das várias contas do orçamento, e essa análise das várias contas do orçamento, o Tribunal de Contas encaminha para julgamento do Poder Legislativo. Se for no caso do município, para a Câmara Municipal. Se for no caso do Estado, para a Assembleia Legislativa e para o Congresso Nacional, se for federal.
Aí, o que faz o Poder Legislativo? Julga as contas do Poder Executivo. E, no caso dos estados, julga as contas do Poder Judiciário. Agora, as contas do Tribunal de Contas são julgadas pelo Poder Legislativo. Então, no caso do Tribunal de Contas do município de São Paulo, as contas são julgadas pela Câmara Municipal. No caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as contas são julgadas pela Assembleia do Estado, Assembleia Legislativa do Estado. E no caso das contas da República, elas são julgadas pelo Congresso Nacional. Eurípides Salles, não temos tempo para mais nada. Agradeço a gentileza de ter participado conosco deste Gente que Fala. E agora, sem maiores compromissos com o Tribunal de Contas, espero vê-lo outras vezes aqui. Ah, que bom. Odilon Guedes. Para falar do Febrasp. Sebrasp, é isso? É do Sebrasp. Odilon Guedes, sempre muito bom tê-lo aqui. Eu que no agradeço Gente que aí, Fala. foi um prazer muito grande. O Rodolfo Gomes do Tatuapé, só para registrar, ele lembra que a faixa de ônibus da Avenida Santo Amaro foi feita na administração Mário Covas. Aí diz último prefeito biônico do século passado. Biônico ou não, ele deveria ter feito uma boa administração. Aí a conclusão é de cada um. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da AltV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã às 12 horas, horário normal do Gente que Fala. Na sequência, Trianon, Marcos Calazans. Gratos, até lá.